Que a paz seja contigo, meu filho. Como é teu nome? Ney Lima. Bom, Ney Lima, é o seguinte, queria salientar que antes de responder qualquer pergunta, eu preciso de 1 minuto e meio de explicação da minha condição, que é uma praxe. Depois você fica à vontade para fazer qualquer pergunta. Pode ser. Pode ser? Então tá bom. Esteja à vontade. Então tá. Primeiro, sou obrigado a invocar meu Pai. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou o emissário da paz. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não vejam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo o que eu escuto do meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos. Antes de responder as perguntas, quero lembrar a todos que me ouvem que, como em rádio, televisão, o tempo sempre é exíguo para tratar das coisas de meu Pai, que então tenho mais de 200 perguntas respondidas na internet, em henricristo.org.br. Mas insisto em dizer henricristo.org.br, porque os oportunistas de plantão já patentearam henricristo.net, henricristo.com e meu site oficial é henricristo.org.br. Que tenham todos a minha paz. Pode fazer pergunta. Bem, Henri Cristo, é um prazer primeiro em tê-lo aqui na nossa programação especial de Páscoa. E é claro que nós vamos iniciar a nossa conversa fazendo algumas perguntas que seria, creio eu, do interesse de todos. Em primeiro, Jesus Cristo nasceu de José e Maria. E o Henri Cristo? Quem são os pais de Henri Cristo? Bem, meu pai é meu Senhor e meu Deus. Minha mãe é a terra, mas é óbvio que uma mulher ficou grávida e meu corpo saiu do ventre de uma mulher. Eu, quando pequeno, fui entregue por uma parteira a um casal de operários lá em Indaial, Santa Catarina, e esta família me criou, e só depois de adulto que compreendi por que eu era circuncidado e porque eu sou o mesmo judeu que crucificaram. O casal que cuidou de mim quando criança, ele chamava-se William Tais e ela Magdalena. E ambos viviam lá no Verde Vale do estado de Santa Catarina. O Verde Vale de Santa Catarina. O seu sotaque é oriundo da onde? Bem,
como eu já lhe disse, eu reencarnei aqui no Brasil, lá em Santa Catarina, mas o meu sotaque está atrelado, está ligado ao que eu falei há 2000 anos, que quando eu voltasse pela minha voz, o meu rebanho me reconheceria. Isso está na Bíblia escrito. Então, independente de onde eu nascesse, se eu nascesse na China, o meu sotaque seria o mesmo. Eu sou um estrangeiro, mesmo lá na cidade, na pequena aldeia onde reencarnei. Agora, uma outra pergunta que sempre deixa as pessoas curiosas. Por que o Brasil? Bem, em primeiro lugar, o Brasil é um país continental e desde que eu era criança, eu ouvi falar, eu escutava que Deus era brasileiro. Deus não é brasileiro, Deus é universal, onipresente, onisciente, onipotente, mas o filho dele, o primogênito dele, por coincidência, com aspas ou sem aspas, reencarnou na terra que outrora se chamava Terra de Santa Cruz, que agora se chama Brasil, no novo mundo, conforme está previsto no Apocalipse. Aí no Apocalipse também está previsto que quando chegar o dia do Filho do Homem, está em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, que eu estarei com meu cabelo branco da cor da neve. E também está escrito nas Sagradas Escrituras, em Lucas 17, versículo 25 a 35, que antes do dia do Filho do Homem, eu padeceria muito e seria rejeitado por minha geração. E por enquanto ainda bebo de gole em gole a última porção do cálice amargo da reprovação. Bem, nós conhecemos através das Escrituras Sagradas que Jesus Cristo semeou, teve aí a sua missão e, pregado à cruz, né, subiu aos céus. É assim, pelo menos, que nós passamos e compreendemos os ensinamentos. E quando foi que o Henri Cristo se sentiu nessa missão? A partir de quando você passou a ser o filho do Pai, como se intitula hoje, passou a ser Henri Cristo? Tá, em primeiro lugar, queria fazer uma pequena correção pelo que ensinam. Respondendo a sua pergunta, em 79, em Santiago do Chile, jejuando, que meu pai se revelou para mim. Mas queria salientar que eu jamais fui ao céu de carne e osso, e jamais alguém pode ir lá de carne e osso ao céu, porque lá a temperatura está provado cientificamente, confina a 273 graus Celsius negativos, e não tem ar para respirar. Eu fui para o Pai sim, mas em espírito e em verdade. Eu já visto que eu até disse para aquele ladrão que está do meu lado na cruz, que ele também ia para o paraíso. E o corpo dele, obviamente, todo mundo sabe que foi comido pelas minhocas, pelas vermes. E assim também o meu caso, meu pai propiciou que me tirassem daquele sepulcro que haviam me colocado para que cessasse a sessão de ultraje que perdurava mesmo depois da crucificação, e me deu uma sepultura anônima. Inspirou os servos dele, tipo José de Arimateia, pessoas de posses, que me deram uma nova sepultura envolto num novo lençol. Daí por isso sobrou o lençol antigo que hoje se chama sudário. Então é óbvio e ululante que os que vendem meu nome antigo, que vivem às custas do meu nome, que vendem sacramento violando o que eu disse, dai de graça que de graça recebeste, Mateus 10, versículo 8, vão morrer dizendo que eu fui de carne para o céu, contradizendo a lógica, porque o óbvio é ululante. Outra coisa, a verdade é uma coisa que não dá para mudar. E se Deus, meu Pai, disse já no princípio que tu és pó, do pó fosse vindo e do pó retornarás, então meu corpo tem sempre voltar para a minha terra, e eu que vos falo sou o Espírito que vou para o Pai. Henri Cristo nos coloca que o seu rebanho o reconhece. Quantos reconhecem hoje que a sua pessoa é Jesus Cristo reencarnado? Muitos estão no anonimato por força de circunstâncias. Tem sacerdotes, pastores, bispos que sabem quem sou, mas não podem declinar. Maçons, Rosacruz, espíritas, porque senão sofreria as agruras do boicote, as agruras da perseguição perniciosa que é próprio dos abutres que usam o meu nome. Então eles têm que se encontrar comigo anonimamente, igual que a 2000 anos também, até o José de Arimateia recém mencionado, se encontrava comigo, porque senão eles vão sofrer junto comigo a reprovação. Então eu aconselho-os, inclusive aos que me ouvem nesse instante,
importante que porventura tenha uma revelação da minha identidade, que não se manifeste publicamente, porque senão serão sim boicotados socialmente, seja ele de que religião for. Então é melhor ter o contato comigo reservadamente, receber a bênção individualmente, reservadamente, como fazem aqueles que vêm aqui em Brasília me ver, são batizados e tudo, mas voltam para suas cidades com o mesmo posto que tinha antes, se era pastor, se era bispo, enfim, voltam normalmente para a sua cidade, e tendo a graça de ter tido a bênção de meu pai pessoalmente, porque nesses tempos atuais, se alguém se revelar, dizendo eu sou amigo de Henri Cristo, aí ele vai conhecer o ódio dos inimigos da verdade. Bem, Sexta-feira Santa, nós paramos o mundo para reverenciar a crucificação de Jesus Cristo. Como é que o senhor vê o senhor reencarnado, o senhor sendo o próprio Cristo? De novo tu vês que absurdo reverenciar um ato delituoso. Olha só. Em vez deles se regozijarem em ver que meu pai me perpetuou, que não permitiu que eu morresse, sim que estou aqui de volta, vivo de carne e osso, eles vão sabicamente fazer festas em cima de um falso cadáver e comercializar usando o meu nome, a data que eles mais vendem velas, catecismos. Só para você ter uma ideia, tem uma organização criminosa que vende velas, catecismos, que usa o meu nome, Henri Cristo, descaradamente, henricristo.org, para vender velas, rosário, para confundir o meu povo, pensando que eu estou vendendo rosário, essas porcariadas todas lá. Então veja como está este mundo. Você pode olhar lá na página, está lá. São os bandidos, os oportunistas de plantão. Eu estou só explicando isso para o povo saber que a página única de Henri Cristo, onde tem minhas perguntas, minhas palavras, é henricristo.org.br. As outras todas foram estabelecidas pelos vigaristas de plantão. Bem, o senhor ainda chegou a colocar ainda há pouco para nós a respeito do falso Cristo. E é por isso, às vezes, as dificuldades das pessoas acreditarem no Henri Cristo. Até aonde nós devemos e podemos acreditar que este é o verdadeiro Cristo. Isso, a única solução é investigando. Primeiro, vendo na internet as 200 e poucas perguntas que respondiam, já está tudo explicado. Mas aqui, neste instante, eu quero dar a pista para todos compreenderem que há 2000 anos me fizeram essa pergunta. Como saber entre o falso e o verdadeiro? E quando eu disse, orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque falsos profetas, falsos cristos virão em meu nome. Farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Agora, aí os seres raciocinantes percebem que eu não vi em meu nome, eu vi em nome de meu Pai, e até abomino que me chamem de Jesus, porque meu nome novo é Henri, o nome que paguei com meu sangue na cruz, que está previsto em Apocalipse 3, versículo 12, que eu viria com um nome novo. Então, os que vêm em meu nome antigo, os falsos profetas, compram cadeias de televisão e rádio, fundam arapucas em 2 continentes, chantageiam o dízimo do miserável salário do meu povo, em meu nome, sempre em meu nome. Em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, e jamais alguém de vós me verá dizer, seja na televisão ou no rádio, que eu sou Jesus. Eu sou Henri. Jesus era o nome que eu usava antes de ser crucificado. Meu pai diz que depois que eu paguei com meu sangue na cruz, meu nome é de justiça, que me chamem de Henri. E além do mais, no Paraná, quando a minha sede era em Curitiba, eu respondi na Justiça Federal durante 15 anos um processo de falsidade ideológica que eu venci, e o Egrégio Tribunal de Justiça, no ano 2000, dia 24 de outubro do ano 2000, foi obrigado a reconhecer meu nome como Henri Cristo, através de um venerando acórdão, expedido no dia 24 de outubro. E meus documentos, passaporte, tudo, meu nome é Henri Cristo. Por isso, inclusive, considero vigarice usar meu nome na net para vender rosários, velas, etc., como estão fazendo. O senhor, porventura, tem um registro de nascimento? Passaporte, identidade, certidão de nascimento, tudo, meu nome é Henri Cristo, que eu apresento para a polícia cada vez que, porventura, ela pede.
tá? Então, porque quem tem direito de exigir documento não é verdade, é a polícia, né? Mas um dia desse eu vou até colocar, não tem por que esconder na internet, uma fotocópia do meu passaporte, por que não, né? E esse registro na cidade onde o senhor nasceu? Naquela pequenina aldeia chamada Indaial, no interior de Santa Catarina, cerca de 15 quilômetros de Blumenau. Eu sou do mato, eu nasci no mato, sou um camponês, sou um aldeão. Né? É claro que depois disso percorri 27 países, falei na universidade em França, em várias universidades da América Latina, aí de São Paulo, na USP, várias vezes, nas FAP, mas eu sou um camponês, minha natureza simples continua a mesma. Agora, um outro fato que me deixa curioso, sempre quando das suas apresentações em programas televisivos, por exemplo, o senhor não aparece em programas assim, digamos, de entrevistas sérias. Aparece em programas de brincadeira, como Pânico, Ratinho, Luciana Gimenez. Pô, eu ainda não, eu estou falando isso porque eu tenho um apreço pelo seu trabalho, eu sou até admirador da sua coragem, né, de comparecer assim em determinados programas, mas por que somente nesses programas as suas apresentações? Porque os outros, à exceção do Jô, que me entrevistou umas 2 vezes, e reapresentou, quando ele reapresentou, proibiram ele de me apresentar. Então o restante, ele não tem coragem para me entrevistar. O Serginho Groisman me entrevistou em Rede Nacional 3 vezes, no tempo do SBT, aí eles compraram ele, levaram lá para a Globo e botaram uma armadura na boca dele. Tá? O Luciano Huck, às vezes que eu vi falarem, perguntarem para ele no ar sobre mim, ele desconversou, porque ele entrevistava alguns padres que perguntavam sobre mim, daí na hora ele desconversava e não deixou jamais que eu aparecesse. Então eu não posso, obviamente, ir na porta de uma televisão e dizer, por amor de Deus, eu preciso falar. O Fantástico me apresentou a última vez faz anos, né? E o Globo Repórter foi lá em Curitiba, onde era a sede da minha igreja, agora é aqui em Brasília, né? Então foi lá e me entrevistou faz o que, 10 anos também. Então, inclusive, você não tem ideia, assim, das coisas que acontecem, do desespero que eles têm, os inimigos da verdade, quando aparecem no ar. Então, nesses programas que acabaste de mencionar, como meu pai disse que eu posso me apresentar em qualquer lugar, e os meus sempre vão ver que eu sou. E esses programas são os que têm coragem, são assim, digamos assim, os que não têm medo de me apresentar. Em França, quando uma vez saiu uma matéria de primeira página no jornal La Libération, quando eu fui expulso da Inglaterra, então meu pai disse assim, a matéria era meio, tinha uma parte de gozação, assim, de brincadeira. Aí meu pai disse assim, meu filho, onde te apresentarem, seja, não importa o que eles te apresentem teu rosto, e tua voz, e teu nome, os teus filhos te reconhecerão. Esse é o preço que eu pago para o tempo da reprovação, entende? Agora, lá no sul do Brasil, às vezes eu dou entrevista longa, dei entrevista longa no SBT, de Curitiba, em Itajaí, Florianópolis, da TV Band, e, às vezes com bastante seriedade. Depende do apresentador também, dele ter, assim, liberdade. O Ratinho vinha me entrevistar pessoalmente na minha igreja em Curitiba, lá, naquele tempo ele era humilde, ele era repórter policial, vinha lá, mas quando ele veio para São Paulo ele foi se deixando corromper, foi se corrompendo, até que chegou um ponto que agora ele é uma marionete, manipulada pelos capachos dele. Ele não pode sequer, na minha igreja ele vinha lá, tomou a bênção, agora ele não pode sequer falar comigo, por exemplo. Entende? Então eu também não posso ter amizade com escravos. Eu abençoo na luz de meu Pai, que em mim eu amo todas as criaturas que se movem sobre a terra. Mas não posso ter, assim, pensar muito em pessoas que escolheram a escravidão. Ele é escravo do dinheiro, escravo dos que dão dinheiro para ele, escravo dos que manipulam o dinheiro dele. E aquele Ratinho que eu conheci, humilde, bom caráter, sumiu. Sobrou aquilo aí que vocês veem, a marionete que está lá. Depois, quando ele estava ainda na Record, ele ainda me entrevistou durante 36 minutos, com uma pressão muito grande. Mas ele ainda mostrou pela última vez a hombridade, a coragem dele. Depois disso, aí ele era o Ratinho livre ainda. Depois disso, ele virou o Ratinho do baú, o Ratinho, enfim, o Ratinho que vende carne. Só isso. O Ratinho da chanchada. Mas como aqui a nossa entrevista é séria, uma outra coisa que me chama muita atenção, o Novo Testamento nos diz que o mundo vai acabar. Perguntando ao Senhor, nós estamos caminhando para o fim do mundo? O que seria esse fim do mundo? O fim do mundo caótico, né?
O fim do mundo caótico que é inevitável. Há 20 e poucos anos atrás, eu fui expulso de alguns países porque eu falava sobre o fim do mundo. Mas agora a coisa é tão óbvia, mas tão óbvia, que apenas são atitudes protelatórias que estão tendo, tipo assim, vamos fazer um acertozinho aqui acolá, para protelar. Mas isso é inevitável. Qualquer ser raciocinante sabe que muito mais da metade da população vai ser extinta na Terra. Vai sobrar, se sobrar 10%, até um exagero. Tá? Então a condição é esta real, que eu disse há 2000 anos, aí reitero de novo. Me perguntaram qual é o sinal da sua volta. Eu disse, quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, então vereis o sinal do Filho do Homem. Está lá na Bíblia escrito. Então agora está chegando, há 20 e poucos anos atrás, quando eu estava peregrinando sobre a América Latina toda, falando ao povo nas praças públicas, nas universidades, nas televisões, muitos torciam a cara quando eu falava que ia eclodir uma bomba nuclear. E agora, não preciso mais falar. Todos os seres pensantes sabem que apenas umas medidas protelatórias que estão em marcha, mas que é inevitável a eclosão nuclear. Até tem seres raciocinantes, intelectuais, sérios, que pensam, que dizem, poxa, por que demora tanto? Já estamos comendo porcaria de comidas transgênicas, etc. Aquecimento global. Por que esperar um tsunami? Por que Deus não abrevia esse tempo e não manda logo detonar a bomba? É porque Deus sabe o que faz. Deus sabe a hora, a purgação ainda não terminou, ainda tem muitas pessoas orgulhosas que ainda acham que podem continuar passeando de iate, etc., cuja vida e que com o dinheiro podem comprar tudo, mas que não vão conseguir comprar a radioatividade. Quando ela chega assim, de repente, silenciosamente, eles dentro de seus iates, dentro dos seus palácios, inalarão. E não adianta cavar buraco para se esconder, porque apenas vai protelar alguns dias a vida, porque uma hora vai ter que botar o focinho para fora. Senhor, eu costumo ouvir uma frase muito comum nos dias de hoje: eu encontrei Jesus e agora estou salvo. Eu encontrei o Henri Cristo, estou salvo? Olha, primeiro que aqueles que dizem que encontraram Jesus Cristo estão salvos da verdade. Estão num paraíso da mentira. Agora, tu me encontras, eu não te digo que tu estás salvo, porque nem meus discípulos não estão salvos. Quem tem que se salvar é tu mesmo. Se tu te coadunares com a lei de meu Pai, se tu procurares buscar viver dentro da lei dele lá na tua casa, oras para o teu Pai Celeste no teu quarto, com a porta fechada, como eu ensinei há 2000 anos, Mateus capítulo 6, versículo 6, não mandei ninguém na missa nem na igreja. Então tu ora lá no teu quarto, tu sentirás em ti a resposta dessa pergunta daí. Encontrei o Henrique, agora sou livre, como acabaram de me dizer aqui ainda há pouco. Porque tu és livre dos engodos dogmáticos, depois que me encontras. Tu és livre das fantasias, do medo da morte. Porque eu sou a prova mais viva de que a morte não existe. Bom, Jesus Cristo foi perseguido. Inclusive o título ordenado por Pilatos de Henri, né, o rei dos judeus, que nós conhecemos através da história, nos coloca diante de uma situação atual. O senhor diz que em diversos países o senhor foi expulso. Sim. E a perseguição novamente? Mas isso é óbvio, né? Eu contrario interesses. Se eu tivesse aqui na Terra apenas falando umas incongruências, daí não era perigoso. Mas como eu denuncio os negócios, as negociatas feitas em meu nome antigo, quando eu denuncio que a minha igreja só existiu com legitimidade até o século IV, que do século IV em diante ela foi solapada, sambarcada pelo Constantino, que foi quem mudou o sábado para domingo, que foi quem ensinou a adorar, substituindo a Cibele, adorar as mães de Deus por aí, porque antes adoravam lá em Roma a Cibele e a Ísis. A Ísis carregava no colo o filho Horus e desfilava, era mãe do céu e da terra, rainha do céu. Aí substituíram no culto pagão a Ísis por a Nossa Senhora, que aliás agora aumentou o número. Antes tinha a Cibele e a Ísis, agora tem Nossa Senhora Aparecida, de Fátima, de Lourdes, de Azambuja, de Guadalupe, etc, etc. Cada cidade tem uma mãe de Deus diferente, que afinal de contas o meu Pai é o supremo Criador do universo, o único ser incriado, o único eterno,
eterno, ele não pode ter mãe daqui a uns séculos, nem esses que adoram a mãe de Deus, nem as mães de Deus não existem, e ele continuará existindo sempre. Ainda que o planeta Terra todo desapareça, o Senhor do Universo, o Criador Supremo, meu Pai, continuará soberano sobre tudo que há de vida, mesmo aqui na terra ou fora da terra. Sempre Ele é o Senhor da vida. E Ele não se sujeita a calendário. Me perguntam, escuta, o que fizeste durante esses 2000 anos, me perguntam. Aí eu digo, olha, meus filhos, lá onde eu estava, o tempo não conta, não faz nem um segundo que eu fui crucificado, porque no plano superior não existe calendário. O meu pai não se ajoelha, não se curva diante de um calendário. Ele é quem inspirou os homens a calcular horário, etc., para poder facilitar a vida deles aqui na terra. Mas no plano superior o tempo não conta. E meu pai é o Senhor do tempo. O senhor citou um momento aí que me traz uma curiosidade. O senhor ainda sente as dores das chagas? Eu sinto as dores da reprovação, não sou hipócrita para dizer que não. As dores da reprovação. Me dói muito ver filhos meus ajoelhados, rastejando atrás de estátuas. Lá em Belém do Pará, se pegam numa corda grossa, se agarram nela e rastejam atrás dela, só porque aquela corda está atada lá na frente, numa estátua. O senhor não disse que é a fé que cura? Meu filho, a fé que cura, a fé em Deus. Agora, convenhamos, hein? Convenhamos, como é que você pode esperar que a cura venha de uma corda ou de uma estátua? O Senhor, meu Pai, é onipresente. Tu tendo fé nele, Ele que é em ti, por isso que eu falei, repito de novo, que tu deves orar no teu quarto com a porta fechada, eu disse. Eu não mandei ninguém rezar nas esquinas, nem nos templos. Tu, porém, quando orares, disse eu, entra no teu quarto, fechada a porta, ora para o teu Pai Celeste em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus capítulo 6, versículo 6. Eu ensinei a rezar, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino. Agora que o reino de Deus veio, já está estabelecido na terra, a duras penas ainda viceja em condição embrionária e não tem aparência exterior, porque eu disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior, então não convém, não dá mais certo rezar, Pai nosso, venha a nós o vosso reino. Por este motivo ele estabeleceu que se eu ensinasse os meus filhos a rezar o novo Pai Nosso, prestai bem atenção como é belo, como é perfeita a oração mais perfeita que existe na terra. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Veja, meus filhos, eu disse há 2000 anos que nem só de pão vive o homem. E no novo Pai Nosso eu já não peço mais o pão, e sim agradeço o manjar que emana dele, que é pão, água, ar, tudo, né? E aqueles que não puderam, obviamente não podem gravar o Pai Nosso, se quiserem aprendê-lo, lá na internet está disponível para quem quiser, com o CD, com os meus sermões, tudo, gratuitamente. Henricristo.org.br. Henrique Cristo, para encerrar, como é que o senhor vê a celebração da Páscoa? Como o senhor está acompanhando esse momento em que todos convivem, se reúnem em família e preservam a luz da vida, a ressuscitação de Jesus? Eu vejo eles todos desinformados, mas com meu coração cheio de amor. Eu olho as boas intenções deles. Eu vejo que eles têm boas intenções, apenas estão desinformados porque a mídia, a grande mídia, os impede de saber que estou aqui na Terra. Mas enquanto que eles mantêm-se ignorando a minha presença aqui na Terra, eles são bem vistos aos olhos de meu Pai e aos meus olhos, porque como eles não sabem, eles foram confundidos por tantos que aparecem, uns cantando, outros pulando como canguru, falando em nome de Jesus, e outros gritando nas esquinas, nos templos farisaicos, aleluia, sangue de Jesus tem poder. Enquanto que estão adormecidos, dopados com a propaganda, com a mídia massificadora, o Filho do Homem continua bebendo a última porção do cálice amargo da reprovação. Mas meu Pai disse que na hora certa as vendas serão removidas, o véu da fantasia, da ilusão cairá, e
todos verão que ele reenviou o filho dele de carne e osso na terra, e que meu nome é Henri Cristo, conforme está nos meus documentos. Posso pedir ao meu pai uma bênção, já que você disse que é o final da entrevista? Mas eu só queria saber como é que o senhor prepara esta data, a comemoração da Páscoa. Nós não temos comemoração, o nosso dia santo é sábado, que é o dia do Senhor, conforme está na Bíblia sobejamente. É o dia que nós guardamos para o Senhor, porque gostem ou não, mesmo que eu seja também desprezado por uma grande maioria dos judeus, eu sou o mesmo judeu que fui crucificado, e eu sou um judeu circuncidado. Ou seja, não sou quando me perguntam qual a diferença entre tu e os que se dizem cristos, eles têm uma história diferente da minha. Eles às vezes levam pessoas à loucura, como alguns até suicidaram e levaram um grupo grande para o suicídio, enquanto que eu levo as pessoas ao caminho de Deus, da luz de Deus, e a legitimidade é que me respalda. A minha legitimidade é gritante. Qualquer pessoa que vier conversar comigo 30 minutos, me questionar durante 30 minutos, ela começa uma nova vida. Se vier só 5 minutos, já serve para ela se livrar de algumas fantasias. Mas 30 minutos ela sai com o coração cheio de alegria, contente, em júbilo, saber que Deus faz justiça na terra e que cumpriu a promessa feita há 2000 anos. Veja bem se não é coincidência, né? Que no ano 48... está previsto 2000 anos que o povo judeu só ia ter pátria depois que o Messias voltasse. E no ano 48, eu nasci dia 22 de março de 48, e foi o ano que eles conseguiram uma pátria. Veja bem, durante esses 2000 anos eles ficaram na diáspora, unidos unicamente pelo Senhor. Porque, afinal de contas, o que fez eles sobreviverem como nação foi eles continuarem invocando unicamente o Senhor. Passando por todas as vicissitudes que lhes foram impostas em consequência de não terem uma pátria, mas no ano 2000, por coincidência, aliás, no ano 48, por coincidência, no ano que eu nasci, eles obtiveram a pátria. E meu pai fez que eu vivesse como apátrida até o ano 2000, para eu experimentar na minha carne o que é ser apátrida. Mesmo no Brasil, eu estava aqui na condição de apátrida, só pude recuperar minha nacionalidade quando o Egregiado Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu-me como Henri Cristo. Posso pedir a bênção ao senhor? Então vamos à sua mensagem. A não ser que queira fazer mais alguma pergunta. Não, eu gostaria então, para encerrar, a sua bênção e a sua mensagem. Tá. Vou pedir ao senhor então a bênção. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Olha, meus filhos, a minha mensagem é que não esmoreçam jamais. Não vos separem, uni-vos com o Senhor. Sempre pensai no Senhor. Lembrai-vos sempre que para Ele tudo é possível, que Ele é o Senhor da vida, onipresente, onisciente, onipotente, Ele é eterno, e todos os momentos que surjam porventura nos tempos atuais alguma vicissitude, se lembrardes do Senhor, Ele vos animará, acalentará vossos sonhos e vos dará aquela segurança que só o Senhor da vida eterna pode dar. Tenham toda a minha paz, meus filhos, até sempre. Não esquecei de henricristo.org.br, henricristo.org.br. Tenham toda a minha paz, meus filhos. Tchau. Tudo bem, muito obrigado aí a participação. Hoje tivemos aí o prazer de apresentar aqui, dentro da nossa programação especial de Páscoa, uma entrevista com Henri Cristo, o Rei de todos nós. Bendita seja a sua boca que fala a verdade, viu? Bendita seja a sua boca que fala a verdade, até sempre.